Causas da ansiedade. O que que causa ansiedade, né? O que a gente, quando tem aquelas sensações muito ruins, a gente fica preocupado que algo, né, muito sério esteja acontecendo com a gente. Então, esse conhecimento é muito importante a gente ter. Então, vamos lá. Crises de ansiedade. Quais são as causas? As crises de ansiedade, pessoal, ela tem causas muito multifatoriais, como a gente chama, né? São várias causas de ansiedade. E eu vou começar apresentando para vocês três componentes, né? Três fatores de riscos que, se não for trabalhado, se não for olhado, se não for cuidado, podemos entrar aí em crise de ansiedade e posteriormente desenvolver aí um transtorno. Então vamos começar pela história de vida da família, né? História de vida da pessoa. Uma pessoa com crise de ansiedade, né? Geralmente a gente, quando faz a anamnese dessa pessoa, a gente avalia, né, o seu histórico de vida. Como que essa pessoa foi criada, como que essa pessoa teve a sua infância no seu convívio familiar, como que a gente observa? Por exemplo, um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Que pode sim desencadear no futuro fatores de risco para a ansiedade. Um ambiente que existe muitas brigas, pais que não se entendem, né? A Bruna entrou, agora eu tô começando a ver a chegada mesmo pela presença de vocês. Então vamos lá. Primeiro a gente avalia a história de vida desse paciente, todo o seu histórico desde a infância, como é que foi a sua família, se no lugar, né, se na casa desse paciente o ambiente era um ambiente harmonioso ou era um ambiente tóxico. Como é que eu sei um ambiente tóxico, né? Um ambiente com brigas, com regras não muito claras, né? Que muitas vezes a punição ela é muito acentuada, sem uma justificativa, ou muitas vezes, né, o excesso de recompensa para essa criança vai além do normal, sem ter uma justificativa, porque às vezes pune demais, tem um sentimento de culpa, abre demais. Então, assim, falta aí um equilíbrio, né, nessa família, e a criança, ela observa tudo isso. E como ela ainda não está naquele processo de elaborar seus pensamentos, né, que ela está no processo ainda de amadurecimento cerebral, né, de todas as suas faculdades, né, ela não tem essa capacidade de digerir muitas coisas, ou às vezes tem medo de perguntar, ou às vezes, como eu já falei em outras lives, ela escuta as coisas pela metade, né? Ela escuta as coisas pela metade e isso vai deixando ela um pouco ansiosa, né? Ela se sente meio que um pouco insegura com o que pode acontecer no futuro, né? E isso mais na frente, se isso não for trabalhado, se ela não elaborar essas emoções, pode ser sim um fator de risco. Cobranças, brigas, castigos, como eu já falei, ausência do social. Gente, a ausência do social, na outra live eu falei também, que com tudo que nós estamos vivendo agora, isso vai causar sim mais na frente, vai trazer consequências para as crianças, para os adolescentes e para jovens e para nós. Nós já estamos sentindo na pele, né, tudo isso que nós estamos vivendo nesse cenário brasileiro, né, e no cenário mundial, né. Agora, isso aí não é um fator determinante. Nem todos vão desenvolver transtorno. Nem todos que teve uma família desajustada, uma família complexa emocionalmente falando, que vai ter que desenvolver um transtorno. Não, pessoal, são fatores de risco. A gente avalia todo esse processo. Então, já veio para mim pacientes que não tinha nenhuma família
com nenhum transtorno, que não tinha nenhuma, que a sua família era uma família muito harmoniosa, mas ela, né, foi trabalhar numa empresa, não soube lidar com as questões da empresa, o patrão dela era uma pessoa muito rígida, e ela desenvolveu aí um quadro ansioso. Então, cada caso é um caso, mas a história de vida do paciente, nós buscamos toda a sua história de vida desde a infância até o momento em que ele busca ajuda para saber se tem sim essa influência, se tem sim esse fator de risco. A questão também da ausência do lúdico na criança. Eu tive um paciente, homem, que ele, né, um grande empresário, ele desenvolveu uma crise de ansiedade porque ele se sentia muito travado, muito rígido, muito inflexível nas coisas dele, nos pensamentos dele, com os próprios funcionários dele, né? E a gente foi investigar, porque ele falava que não confiava em ninguém. Como que uma pessoa com uma grande empresa não vai confiar nas pessoas, né? Então, ele tinha ali algo que precisava ser trabalhado, porque tinha aí um erro cognitivo que precisava fazer uma reprogramação cognitiva e precisava ser trabalhado. Quando a gente mergulhou na história de vida desse paciente, o que nós descobrimos? Que os pais dele, com medo, né, aquela super proteção, de que o filho do vizinho não era bom para brincar, o filho do cicrano não era bom para brincar, e ele foi privando essa criança, né, na época, de ter essa relação social, de brincar, de ter essa interação com o lúdico e com os seus pares. E ele foi vendo assim no cenário mental dele de que todo mundo era perigoso. E todos nós, lembra que eu falei na live anterior? Todos nós somos seres sociais. Nós precisamos falar das nossas emoções para as pessoas. Muitas vezes a criança precisa entrar em confronto com seu amiguinho para ver, né? Para se posicionar, para ele se colocar, para saber que nem sempre a opinião dele é válida 100%, que ele precisa ceder em algumas questões. Então, muitas vezes esse confronto, né, claro, de uma forma equilibrada, né, entre criança e entre pares, faz parte para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio, para a gente refletir aonde nós erramos ou deixamos de errar. Então, quando a gente é privado disso na infância, claro que essas sequelas, essas consequências pode desencadear no futuro, né, um transtorno de ansiedade, depressão ou outro qualquer, né? Então, privações, isolamento, né, ausência do brincar, que isso afeta muitas crianças, castigos excessivos, né, e esse ambiente tóxico, com regras muito rígidas e muitas vezes sem explicar para a criança o porquê. Então a gente sabe que nossos pais teve culpa disso? Não, eles não foram ensinados. Então agora nós estamos ensinando. Estamos aqui para explicar para vocês, quem é mãe, quem é pai, né? Senta com a criança, explica as regras de casa, explica o jogo, né? Como é que é, o ambiente familiar, como que deve ser, como que não deve ser, porque a criança precisa de disciplina. Ela precisa ter segurança que cada passo que ela for dar, alguém, né, tá ali orientando com segurança para ela e dando um norte para ela. Tudo muito solto, ou tudo muito rígido, ou tudo muito severo, isso deixa a criança muito insegura. E também muito solto deixa a criança insegura porque ela não vai ter um parâmetro do que é certo, do que é errado, do que pode fazer, do que não pode fazer. Então, sentar com a família, sentar com os filhos e criar junto uma regra familiar do certo, do errado, é muito importante ter esse aval, né? Para que amanhã ou depois não desencadeie aí algo mais complexo, né? E uma outra coisa, pessoal, é o ambiente externo. O que é esse ambiente externo? Eu não tive nenhum problema na minha família, tá tudo certo, tudo ok, né? Passei por esse teste, né? Tive uma família muito boa, tudo certo, como eu já falei, né? Dessa moça que teve uma vida familiar muito excepcional, né? Com muita educação, com muito diálogo e tal. Porém, ela foi trabalhar nesse ambiente que tinha muita cobrança e ela desenvolveu aí um quadro de ansiedade porque ela não deu conta da demanda.
o trabalho era muito estressante e tinha muita cobrança. Então, isso nós falamos ambientes externos. Esses ambientes externos, pessoal, que causam ansiedade, que levam as pessoas à exaustão, também pode ser algumas profissões. Por exemplo, professor. Os professores, eles estão todos os dias, principalmente tem professores que trabalham de manhã, de tarde, de noite, né? Para dar conta da vida, né? Eles estão expostos a essas situações de estresse o tempo todo, né? Lidar com a questão de educação, o número de crianças na sala de aula, alunos, a quantidade de tarefa que ele leva para casa. Então, o professor, ele tem um desgaste muito grande e isso pode sim causar, né, ser aí um dos fatores de risco para desencadear aí uma ansiedade. Enfermeiros, né, médicos, bombeiros, então nós temos bancários, né, nós temos algumas profissões que elas são mais cotadas, mais pesquisadas em relação a essa questão de fator de risco para desencadear aí um quadro de ansiedade ou outro qualquer transtorno. E outra coisa, pessoal, que eu já falei na semana passada, também é a questão financeira, né? Fatores de risco são os ambientes, questões financeiras. Por exemplo, o marido e a mulher trabalhavam, então a renda completava ali os dois. Um perdeu o emprego, a renda só de um não dá conta. Então o que acontece? Começa aí as contas vencerem, começa aí a entrar em limitações, né, em termos de condição financeira, e muitas vezes, às vezes é o homem que não dá conta dessa, né, dessa ausência desse financeiro, às vezes é a mulher, e aí entra assim como fator de risco a condição financeira quando se trata de perda de emprego. Também, pessoal, tem um outro que é muito frequente, e eu recebo muitos pacientes com esse, né, com essa causa, é a questão da a falta de controle do gerenciamento da finança, né? A pessoa gasta demais, tem pessoas que entram no cheque especial achando que faz parte do seu salário, aquele cheque especial, e na realidade não sabe lidar com o dinheiro e gasta demais ganhando de menos. Então isso pode ser sim um fator de risco para a ansiedade. Questões, pessoal, de dificuldades emocionais. O que é dificuldades emocionais? Você não saber lidar ou não ceder para uma amizade. Por exemplo, eu tive um paciente que ele já tinha perdido a namorada, ele já tinha passado por 3 empregos, né? E ele chegou para mim e falou, olha, eu tô sofrendo porque eu as namoradas minhas não querem. Eu já passei por 3 empregos, né? E, meu Deus, esse povo não sei, não me entende. Aí a gente foi investigando, tal, o que a gente percebeu? Né? Que ele tinha uma inflexibilidade emocional, ele era muito rígido. Então, na mente dele, as pessoas eram erradas e ele era o certo. Então, assim, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, sempre existe, né, alguém que, às vezes, a minha opinião é diferente da tua, eu tenho que ceder um pouco para respeitar, a opinião minha é diferente da minha amiga, então eu tenho que respeitar. Então, isso se chama flexibilidade, né, nas relações. Então, quando você é muito rígido, quando você não tem essa flexibilidade, como ele dizia assim, mas ele tá errado, porque eu fazia tudo certinho. Mas certinho para ele, não para o patrão, entendeu? Aí eu disse para ele, mas quem que tá pagando? Quem é, né? Eu dizia assim, tu tá sendo subordinado a quem? Então, com o tempo, com a terapia, ele percebeu que, de fato, ele precisaria mudar, né, essa rigidez que ele tinha emocional. E conseguiu, né? E tá namorando, tá noivo e vai casar. Então, tudo isso, pessoal, tem solução. Qualquer fator de risco que eu estou falando aqui, perante a ciência, né, a psicologia, a psiquiatria, todos esses fatores de risco têm tratamento sim e tem solução, tá? E tem também, pessoal, as questões biológicas. O
que é as questões biológicas? Vem a questão da genética. Nós, psicólogos, psiquiatras e os médicos como um todo, quando a gente recebe um paciente, né? Deixa eu dar a bem-vinda aqui, deixa eu ver agora. A Germana entrou, Dudu, a Quiótica entrou, né? Legal, sejam bem-vindos. Agora tem um celular na parte aqui. Obrigada, pessoal. Pessoal da minha cidade estão lá ligados, né? Então, pessoal, olha só. As questões biológicas, né? Que eu falei, a genética. Então, a gente pergunta na família se tem alguém com algum quadro psiquiátrico, né? Ou ansiedade, ou depressão, ou qualquer outro transtorno. Então, a genética, pessoal, ela influencia muito, né? Na nossa condição como fator de risco de adquirir aí uma ansiedade posteriormente. Não é determinante. Não é toda pessoa que tem um quadro familiar com ansiedade que você vai ter, mas é um fator de risco. Vem também a questão das estruturas cerebrais, das questões químicas, né? Que o nosso cérebro começa aí a entrar em desequilíbrio, e aí também vem aí um fator muito sério, a questão química, que quando está desregulada, causa sim ansiedade. E mais ainda, nós temos a baixa da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, que são hormônios que nós chamamos também de neurotransmissores, que são aqueles hormônios do prazer, da alegria, do bem-estar, da recompensa. Então, quando eles estão em baixa, muita gente entra em quadro de ansiedade, em quadro também de depressão, claro, considerando todos esses fatores que eu falei para vocês. Uma outra coisa, pessoal, a Julie também entrou, seja bem-vinda. Uma outra coisa, pessoal, que eu falo muito para os meus pacientes, né, que eu estou fazendo nutrição, né? Então, eu sempre acreditei, e agora fazendo nutrição, né, que eu quero ser psicóloga e nutricionista, né? Eu bato muito na questão da alimentação. Pessoal, alimentação e cérebro tem tudo a ver, tá? Tem uma relação muito grande. Porque 95% do nosso intestino, né, dos neurotransmissores do nosso intestino, que são produzidos no nosso intestino. Então, se você não tem uma boa alimentação, se você não come comida de verdade, essa deficiência, né? E além do que ter a deficiência de vitaminas, também pode acontecer desses alimentos intoxicar, né, as células, trazer inflamações para as células e, claro, afeta sim o seu cérebro. Então, a alimentação, pessoal, é muito importante. Então, quando eu atendo um paciente, o que eu faço? Eu peço que ele faça todos os exames possíveis. Então, eu peço que ele faça o exame do complexo B, porque o complexo B, pessoal, B12, ele nivelado no nível bom, traz bem-estar para o nosso cérebro. Ele ajuda o nosso cérebro a processar os neurotransmissores, a ter mais reflexo, a ser mais potente. Com a ausência da vitamina B12 baixa, isso causa muito prejuízo para o nosso cérebro. Então, eu peço também a vitamina D, porque a vitamina D em baixa também causa essas sensações de ansiedade. Peço cálcio, ferro, magnésio, que também é bom para o cérebro. Eu peço também que faça um exame de glicose, né? Ver essa questão da diabetes, que também isso causa essas questões de sensações de tontura, né? E outras coisas mais. Então, a pessoa entrando no quadro de diabetes também, né? Afeta essas questões emocionais também, né? Triglicéridos eu peço também, creatina, eu peço também um exame de tireoide, né? Por que o exame de tireoide, pessoal? Porque eu já recebi paciente que a Das Neves também tá aí, a Laudiceia também tá aí, seja bem-vinda, Laudiceia. Por que eu peço o exame de tireoide, pessoal? Porque já recebi pacientes que estavam entrando num quadro de ansiedade, assim, com crises diárias, né? E depressão também. E quando a gente foi investigar tudo isso, que ela fez um exame, que foi no médico, na realidade ela estava com a tireoide dela desregulada. A tireoide desregulada, pessoal, ela desregula todos os hormônios.
E os hormônios desregulados traz todas essas sensações. Então, assim, todos os exames físicos, né? Todos os exames corriqueiros e mais esses mais específicos que corresponde à mente da gente, corresponde à ausência de vitaminas que pode potencializar o nosso cérebro, eu peço, né, para que o paciente faça. E também peço um eletrocardiograma. Por quê? Porque se ele tem essas palpitações, se ele está se sentindo desconfortável diante daquilo tudo que ele está sentindo, taquicardia, ter certeza de que não é nada do coração, aí a gente vai partir para as questões psicológicas. Então, pedir um exame mais ou menos focado nessas áreas é uma segurança para o paciente, né? Saber se de fato isso aqui corresponde ou não a algo físico. E se não é algo físico, a gente trata a questão psicológica. Porque, pessoal, eu já vi muita gente tomando remédio, se considerando transtorno, porque não foi tratado, ele foi num médico, num clínico geral, passou um remédio, na realidade, né, ficou aí tomando, e quando foi ver, era uma questão orgânica, né, uma questão física, que estava desencadeando aí todas essas sensações de um transtorno de ansiedade, né, bem acentuado. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, pessoal, para quando sentir um sintoma, um familiar, um amigo, vocês procurarem o psiquiatra, né? Procurar um psicólogo. E, assim, ó, principalmente da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Esses psicólogos, claro, procurando uma da sua confiança, eles estudam muitas questões dos transtornos. E os estudos do TCC, aliado ao psicólogo, é muito voltado para o transtorno, né, o manual de diagnóstico de transtornos mentais. A gente tem uma relação muito com os psiquiatras, então é muito importante vocês procurarem ajuda, não sofrerem sozinho, né? E ver aí o que está lhe causando todos esses sintomas. Então, fiz todos os exames, não tenho nada. Então, é questão psicológica. Se não é física, se seus exames estão em ordem, então vamos tratar as questões, né, psicológicas, que também, para tudo, tem solução, né? Eu sempre digo assim, ó, que para tudo tem solução. Pessoal, eu vou responder agora, tem aqui a Francisco, né? Francisco, a Sinara. Sejam bem-vindos, pessoal. Agora eu tô conseguindo ver o povo, né? Pessoal, eu vou responder as perguntas dos meus internautas, né? Que eu, geralmente, de um dia para o outro, eu ponho o que vocês gostariam, né, de perguntar na live. Então, a semana passada, uma paciente perguntou para mim sobre os exercícios físicos, como é que é, se é bom, se não é, quanto tempo, o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. Pessoal, eu não é minha área, exercícios físicos, né? Eu gosto de fazer. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, além do tratamento, a minha psicóloga me determinou que eu fizesse diariamente, e eu estou fazendo de segunda a sexta. No sábado eu faço curtinho, né? Porque eu vou na feira a pé e volto. Mas de segunda a sexta eu faço 1 hora de exercícios físicos. E nunca mais eu tive recaída. Nunca mais eu entrei em crise de ansiedade, crise grande, crise alta, porque ansiedade a gente tem, né? Todo mundo tem, né? Mas crise mesmo, de me causar mal-estar, de me paralisar, nunca mais eu tive, né? Então eu fui pesquisar sobre os artigos, o que fala sobre a educação física, sobre os exercícios físicos, e o que ele faz para melhorar, respondendo aí a nossa internauta aí, né? Então, pessoal, os exercícios físicos, eles melhoram as questões cerebrais, né? E melhora muito. Tem muitos artigos aí já publicados que, aliado a um tratamento, né, se for necessário, medicamentoso, eles incluem o tratamento, principalmente para depressão, a caminhada ou um exercício aeróbico para como tratamento junto do tratamento medicamentoso. Vocês entenderam? Então, o exercício físico ele é muito importante para quem, né, para o diabetes, principalmente para quem tem transtornos psiquiátricos. Então, uma caminhada 1 hora por semana, né? Tem artigos que falam 150 minutos por semana, caminhadas moderadas.
ou 90 minutos com caminhadas rápidas por semana, cada um escolhe, e você começa a observar a melhora em média de 4 a 5 meses, né? Então, não é tão rápido assim, a gente tem que ter perseverança. E na realidade, pessoal, quando a gente está passando por esse sofrimento, porque eu sei que eu passei por isso, a última coisa que a gente quer é fazer alguma caminhada. Alguma coisa que a gente quer é se movimentar, porque a gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo de cair, a gente tem medo de a crise dar no lugar onde eu estou fazendo, se eu vou sozinha, se eu não vou sozinha. Então, a gente fica assim, como se diz, cheio de medo, e isso é um fator impeditivo. Mas, né, procure aí um profissional de educação física, e no meu treinamento mental eu vou estar falando com mais especificidade, né, sobre essa questão da saúde mental e o exercício físico, né? Chame alguém para ir com você, começa com poucos minutos, depois vai aumentando. Pessoal, o exercício físico é muito importante, tá? É muito importante. Então, eu faço todos os dias 1 hora. O que acontece com exercícios físicos? Por que melhora quem tem ansiedade e quem tem depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, né? Até mesmo quem tem diabetes, né? Por que melhora? Porque quando a gente faz exercício físico, a ciência diz que esses neurotransmissores do bem-estar, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, eles começam a secretar no nosso sangue, pessoal. Aí, ao invés do cortisol e adrenalina, que é isso que causa ansiedade, é isso que causa a crise de pânico, que é isso que causa esse mal-estar, ele começa a diminuir. Claro que, dependendo da gravidade do transtorno, pessoal, é só um médico que pode avaliar essa situação. Não é só o exercício físico que vai dar conta disso. É aliado ao tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico, né? Se o caso é grave, se o caso é moderado, mas se o caso é leve, a educação física, o exercício físico dá conta. Se o sofrimento não é paralisante, né? Agora, quem é que vai avaliar qual é o quadro de ansiedade que você tem? É só um profissional, né? Então, a gente tem que ver que eu sozinho não posso fazer, claro, eu psicólogo assim, mas quem não tem, eu não posso me dizer se eu tenho isso, que nível que é, se eu tenho aquilo, que nível que é, se um profissional não fizer uma avaliação. Fazendo a avaliação, né, pronto, é moderado, não precisa de remédio, geralmente o médico passa terapia e exercícios físicos. É muito importante, porque com a continuação desses hormônios, desses neurotransmissores secretando no nosso sangue, a tendência é o cortisol diminuir, a adrenalina diminuir e esses neurotransmissores do bem-estar, né, eles aumentarem e você ter mais qualidade de vida, ter mais vigor, né? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Então caminhar libera também endorfina, né, que é aquele hormônio para amenizar a dor também, tá? Então, fica aí a dica para vocês, né? E aí eu vou passar a atividade para vocês, né? Porque toda live a gente tem uma atividade. Muito importante para que tenha ansiedade, pessoal, fazer a caminhada, quem quer. Ah, não, mas eu não posso por causa da minha cidade, tá fechada ou não sei o quê, né? Eu tenho as minhas limitações. Mas assim, ó, você pode fazer em casa mesmo. Ah, eu vou da sala para a cozinha. Uma caminhada consciente. O que é essa caminhada consciente? Você vai focar suas sensações no seu movimento. Ou você vai escovar o dente, você vai focar sua atenção na hora de você escovar os dentes. Como é que eu escovo os dentes? Como é que eu vejo a minha reação? Se eu aperto muito a escova, se eu não aperto muito a escova, se eu demoro muito, se eu demoro pouco. Esses exercícios, pessoal, para quem tem ansiedade, é muito importante, porque tira o foco do sofrimento e você está voltando as suas sensações para o seu corpo. E se você faz caminhada, no caso como eu, observe as sensações do seu corpo. Faça assim como se fosse um escaneamento. Comece a caminhar, analisando como é que os seus pés estão no chão, você caminhando. Como é que é? Como é que os dedos? Está dolorido? Está confortável no tênis? Não está? Ele está se movimentando? Você está sentindo os dedos dos pés na hora da caminhada? Você pisa mais para frente? Você pisa mais no meio? Você pisa mais atrás? Como é que você pisa? Claro, sempre observando para não se acidentar, né? Mas assim, focar sua atenção nas sensações do seu corpo. Como é que é o seu joelho? Tá doendo, não tá doendo? Como é que você caminha? Balança o braço, não balança?
você caminha com a cabeça baixa, você caminha de uma forma ereta. Observar essas sensações e esse movimento, o teu corpo como um todo, faz muito bem para quem tem sintomas de ansiedade, tá? Então, quanto mais focado ali no presente, mais você está dominando o seu cérebro, né? Esses pensamentos fixos que muitas vezes as pessoas têm, de uma forma científica, né? E dá certo, porque você não vai controlar por conta, você vai induzir o seu cérebro a focar em coisas do seu interesse, né? Porque quando a gente está em ansiedade, esses pensamentos fixos nos dominam, não é verdade? Eles tentam nos dominar, eles que querem mandar na nossa vida. Então, com a caminhada, não, agora eu que vou dominar esse negócio aí. Então, vamos olhar para os pés, não olhar, pensar nos pés, pensar nos dedos, pensar nas mãos, né? Pensar no movimento do corpo. Quanto mais presente você ficar no aqui e agora, pessoal, mais qualidade de vida você tem. Então, a tarefa de hoje é caminhar consciente, se chama caminhada consciente. Pessoal, eu tenho dúvida se vocês estão gostando das minhas lives, porque vocês não comentam quando eu baixo lá no Instagram. É bom vocês comentarem, sugerirem, falar se vocês estão gostando ou não. Algumas pessoas comentam, outras não. Por quê? Porque se vocês comentam, outras pessoas vão participar, né? Porque isso é um indicativo de que vocês estão gostando, né? Então, tem gente que comenta lá no Telegram, é bom, é legal, mas é bom comentar quando eu baixar a live, porque isso ajuda outras pessoas a observarem e terem interesse também. Teve um outro internauta, pessoal, que perguntou: quando tem crise de pânico, eu fico aéreo, né? O que é? Aquela cabeça vazia, né? Lembra que eu falei na live anterior da reação, né? Da despersonalização, né? Quando a gente tem essas crises de pânico, pessoal, geralmente a gente tem a respiração muito superficial. Ela fica aqui no peito, né? E com essa respiração muito rápida e aqui no peito, sem que seja no abdômen, né, que é aquela respiração diafragmática, entra muito mais oxigênio e essa troca gasosa, né, porque daí há um desequilíbrio interno entre o oxigênio que entra e o dióxido de carbono que sai, elas entram em desequilíbrio e isso, claro, que causa essas reações fisiológicas, né, de desrealização e despersonalização, aonde acontece essa cabeça vazia, essa cabeça aérea, que as pessoas ficam assim, parece que eu não estou em mim, parece que eu estou fora do meu corpo, parece que o ambiente está alterado, estou vendo aqui a coisa meia tonta. Então, isso faz parte de, na hora da crise, as pessoas tentarem, né, porque a reação fisiológica dá uma sensação que está faltando ar. Aí puxa o ar muito rápido, e aí essa troca gasosa não é uma coisa equilibrada, entra aí, né, em desequilíbrio e acontece essas reações, né? Então, outra internauta perguntou: por que quando a gente está em crise de ansiedade ou de pânico, a gente fica muito desconfiada, a gente fica muito desacreditada, né, do que vai acontecer de novo, né? É normal, pessoal, no início, para quem passou pela crise, quem está em tratamento, ter medo, ficar com esse trauma por um período é muito normal, porque eu também passei, mas depois a gente vai ver que o que a gente está fazendo é certo, que a gente está caminhando, que a gente está se alimentando, que a gente está indo no médico, que a gente está indo no psicólogo, então a gente está fazendo tudo certo, né? Aí a gente começa, assim, claro, o tratamento psicológico ajuda muito a gente refletir sobre os nossos pensamentos, né? Que é esses pensamentos automáticos que é nos convencer de que a gente nunca vai melhorar, de que essa crise vai voltar de novo, de que a gente vai sofrer de novo. Claro que nós não podemos garantir, eu nunca mais eu tive, mas eu não posso garantir que um dia, por situações adversas da minha vida, que possa acontecer, não venha a crise de novo. Mas eu não vou ficar pensando nisso. Eu trabalhei minha mente para não ficar mais pensando nisso. Mas logo no início, quando eu fiz o tratamento, eu fiquei sim um bom período, pessoal.
um bom período. Temos essa sensação de que eu poderia, né, entrar em crise de novo, né? E aí eu tive que fazer a respiração diafragmática, né? Fui fazendo, fui dizendo para mim que era apenas sensações e que aquelas crises, né, que poderia, na minha imaginação poderia acontecer. Se acontecesse, eu ia sentir as reações, eu ia sentar no cantinho e ia passar. Porque toda crise de ansiedade, pessoal, ela tem um pico. Até 10 minutos, né? É alto, depois vai baixando. Então vai em média 30 minutos, outros, às vezes passa de 1 hora, 40 minutos, mas na maioria 30 minutos no máximo. Então, são reações fisiológicas. Então, respondendo a minha internauta, né, esse medo é muito normal quando a gente está em tratamento, né, porque a gente fica assim, 15 dias sem crise. Ai, meu Deus, que alegria, mas ao mesmo tempo, medo. Não é verdade? 15 dias, estamos na vitória ali celebrando, né, mas aí quando acorda, vem aquele medinho, né. Então, é muito normal esse processo, né, de medo. Aí, claro que tem que fazer um tratamento psicológico, né? E aí, com o psicólogo, ele vai reprogramando aí esses pensamentos automáticos, esses pensamentos intrusivos, né? Vai fazendo aí uma comparação, né, do que é real, que você pensa, daquilo que de fato pode acontecer. E aí você vai fazendo essa reprogramação cognitiva e vai se sentindo mais confiante, né? E as coisas vão caminhando para uma normalidade. Mas é normal sim, tá? Então já falei sobre exercício físico, já dei a tarefa para vocês. E, pessoal, terça-feira que vem vai estar aqui comigo uma amiga minha, nós trabalhamos juntas, inclusive, né? Trabalhamos na clínica junto, né? E ela quer apresentar um treinamento que se chama Mindfulness, que também, né, faz parte, tem uma relação com o meu treinamento mental. Ela quer apresentar. Ela é uma psicóloga assim, de grande excelência. Ela também tem uma especialização com pessoas que têm traumas, né, por algum motivo. Ficou aquele trauma ali preso. Então, ela tem essa especialização de trabalhar essa questão do trauma nas pessoas. Então, tem resultados assim de grande excelência. E eu convidei para a semana que vem, nós vamos falar sobre o Mindfulness, né? E aí eu tenho uma novidade para vocês, que nós vamos falar sobre os telômeros. Vocês já ouviram falar em telômeros? Que é as novas descobertas, né? Para termos mais juventude, né? Para que o nosso envelhecimento ele possa ser um pouquinho mais prolongado. Então, terça-feira que vem, nós vamos falar sobre o Mindfulness e o treinamento mental e essa nova aí, né, essa nova descoberta, né, dos telômeros, que está aí bombando aí nas neurociências, né, e na psicologia positiva, e muitos psiquiatras, psicólogos estão usando essas terminologias e aplicando, né, estudando, investigando, para que nós possamos sim, ter mais qualidade de vida como pessoas idosas, né? Eu que já tenho 56 anos, então eu quero chegar aí nos meus 80 aí, mais ou menos, né? Mais jovial, né? Não jovial no sentido de beleza, mas jovial no sentido de saúde física, né? Ser bem ativa, né? Isso que é o mais importante, né? Então, os telômeros, né? Eles ajudam nesse processo de você envelhecer com saúde, né? Que isso é o mais importante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigada para as pessoas que fizeram perguntas. Para vocês que estão aqui, muito obrigada, ó. Gratidão mesmo, né? O Dudu, o Gilberto, né? A Marielle, a Germana, né? Então tem, assim, algumas pessoas que eu conheço, outras não. Mas todos vocês são bem-vindos. Vocês moram no meu coração. Terça-feira que vem tem mais, né? Eu gostaria que vocês comentassem a live ali no final, depois que eu baixar. E estamos juntos, né? Convide mais alguém. Quando eu anunciar nas redes sociais, compartilhe, pessoal, né? E vocês podem sugerir também temas, né? E também fazer crítica, por que não, né? Eu tô iniciando essa minha jornada de live, tenho muito que aprender, mas eu estou aqui desafiando, né, a minha coragem, que eu tinha medo de fazer, né? Desafiando aí os meus medos e estou vencendo, né? Então, tudo é início, faz parte,
mas conto com a colaboração de vocês, com a divulgação de vocês, com as sugestões de vocês. Isso vai me fazer muito bem. Sugira, critique também, né? Faz parte, mas elogie também se foi importante para você. E se foi importante para você, é importante para o seu amigo, para o seu vizinho, para os seus parentes, né? E isso nós estamos aí para ajudar. É gratuito, né? E para mim é uma honra estar com vocês aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa noite para vocês e até terça-feira tem mais, ó. Tchau, tchau.